um momento antes de negar-se aos apelos da caridade. Medite um momento nas aflições dos outros. Imagine você no lugar de quem sofre. Observe os irmãos relegados aos padecimentos da rua e suponha-se constrangido a semelhante situação. Repare o doente desamparado e considere que amanhã provavelmente seremos nós candidatos ao socorro na via pública. Examine o ancião fatigado e reflita que se a desencarnação não chegar em breve, não escapará você da velhice. Contemple as crianças necessitadas, lembrando os próprios filhinhos. Quando a ambulância deslize rente ao seu passo, conduzindo o enfermo anônimo, pondere que talvez um parente nosso extremamente querido se encontre a gemer dentro dela. Escute pacientemente os companheiros entregues à sombra do grande infortúnio e recorde que em futuro próximo é possível estejamos na travessia das mesmas dificuldades. Fite a multidão dos ignorantes e dos fracos, cansados e infelizes, julgando-se entre eles, e mentalize a gratidão que você sentiria perante a migalha de amor que alguém lhe ofertasse. Pense um momento em tudo isso e você reconhecerá que a caridade para nós todos é simples obrigação. Muito bom dia, muito bom dia, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos. Hoje é motivo de festa novamente. Você já parou para pensar que nós sobrevivemos mais uma semana? Olha que beleza. Você estava aí semana passada? Que bom, hoje você está aqui de novo. Você ganhou 7 dias de bônus. Que maravilha. Sejam muito bem-vindos. Que vocês tenham um ótimo dia. Que seja uma manhã proveitosa para nós todos. Hoje no nosso 111º culto do Evangelho no Lar aqui. Nessa manhã super agradável. Aqui no Brasil, aqui que eu estou aqui em São José do Rio Preto. Fisicamente estamos aqui em Rio Preto, mas que maravilha essa tecnologia que nós podemos alcançar o mundo nos seus diversos fusos horários. Nesse momento tem gente nos assistindo que está curtindo uma noite aí muito agradável. Bem-vindo você que, como disse uma amiga aqui agora há pouco, que está nessa busca pelo esclarecimento, pela luz do Evangelho. Não para que você se torne religioso, não para que você seja um indivíduo extremamente capacitado a lembrar de cabeça tudo que o Evangelho cita e tal. Não, é para você ser feliz. Essa é a proposta do Evangelho. Essa é a proposta minha e da Estela. Então vocês tenham um dia lindo, lindíssimo. E muito bem-vindo você que está aqui conosco hoje pela primeira vez. Você que está aqui já desde sempre. Você que começou a frequentar aqui esse espaço há pouco tempo. É uma grande alegria para nós tê-lo na nossa companhia. Hoje já regularizamos aqui o vídeo. Semana passada estava dando uma congeladinha. Regularizamos tudo. Estamos aqui com a nossa iluminação de altíssima tecnologia, de um estúdio aqui internacional da rede Konichievsky Enterprises. É brincadeira, lógico. Mas eu estava vendo agora a mensagem do Chico. Vocês ouviram a mensagem do Chico? Que bacana ele falando para nós tomarmos cuidado aí, porque se a gente quer viver bastante, nós vamos ficar velhos também. Como que a gente anda cuidando dos nossos idosos? Como nós andamos nos preparando para chegar um dia a sermos velhos também? Legal pensar nisso, né? Tem gente que pensa, ai meu Deus, nem me fala isso. Nossa, eu tenho medo de ficar velho danado.
Aí perguntaram pro Divaldo uma vez: ô Divaldo, você não tem medo de ficar velho, não? Ele falou assim: não, eu tenho medo de não ficar velho. Muito boa a resposta dele, né? Sejam muito bem-vindos. Vamos à nossa prece de início. Quero te convidar para, nesse momento, nos ligarmos um pouquinho com o nosso Mestre Jesus. Vamos lá? Senhor Jesus, Mestre amigo, nosso psicólogo, nosso orientador, nosso irmão, nosso protetor, quero te agradecer inicialmente, Mestre, pela oportunidade de estar aqui novamente. Semana passada te roguei permissão para que eu pudesse estar aqui, para que todos nós pudéssemos estar aqui. Ganhamos essa semana de presente, Mestre. Nós te agradecemos muito. Não ganhamos só o tempo, mas ganhamos tantas facilidades. Ganhamos um lar, ganhamos o nosso corpo físico, que mesmo com algumas limitações, com algumas dores aqui e ali, ele está funcionando. É o nosso mecanismo de desenvolvimento das nossas potências. Quero te agradecer, Mestre, pelo corpo físico que o Senhor providenciou para mim. Quero agradecer muito pela minha casa, pela minha família, pelas pessoas que estão ao meu redor, especialmente por aquelas que gostam de mim e até por aquelas que não se simpatizam muito com as minhas ideias. Quero abençoar todos, Mestre. Quero abençoar o nosso povo brasileiro, o nosso Brasil, que essa semana vai viver um momento político decisivo, que todos possam gozar de grande fraternidade, de grande entendimento, leveza, para que o nosso país seja conduzido, assim como vem sendo, pelas tuas mãos, Senhor Jesus. Com algumas falhas aqui e ali, mas está tudo no teu comando, nós temos fé nisso. Quero agradecer a presença de cada pessoa que está aqui, que nos dá a sua amizade, a sua fraternidade, a sua companhia, dos mais diversos cantos desse planeta, que ficam ligados conosco, nessa vibração, nessa sintonia do bem, de busca pelo conhecimento que vai nos libertar. E com isso nós queremos desenvolver nossas potências, Senhor, para sermos mais gentis, mais generosos, mais carinhosos, mais mansos, pois os mansos herdarão o mundo, como o Senhor disse. Senhor Jesus, abençoe as pessoas que estão aflitas, aquelas que estão enfermas, que estão encarceradas dentro da própria consciência, através da depressão, da tristeza, da síndrome do pânico. A todos os encarcerados, a todos os indivíduos que estão internados em hospitais, com a incerteza em relação à vida, que todos possam ser banhados por uma luz de cura e possam encontrar, no mínimo, alívio para suas dores. Aos nossos irmãos que estão aflitos, indecisos, que estão em conflito, que todos, Mestre, possam nesse momento ganharem um banho de tranquilidade, de paz, de harmonia. Aos nossos amigos e irmãos brasileiros que moram em outros países, recebam o nosso afeto, o nosso abraço, o nosso carinho. Aos nossos companheiros aqui da nossa cidade, de São José do Rio Preto, a todos os nossos irmãos aqui da nossa querida terra, amada São José do Rio Preto, nosso estado de São Paulo, nosso Brasil, a todos os irmãos habitantes de todos os estados do nosso país, norte, nordeste, centro-oeste, sul, sudeste, sejam abençoados. Aos nossos irmãos estrangeiros, aos nossos irmãos de outros países, que nos dão a graça da sua companhia, sejam todos abençoados. Que possamos ter uma manhã de entendimento, de ensinamento, de reforço na nossa fé, Mestre, com a convicção de que cada dia estamos melhores, cada dia estamos mais próximos do ideal que buscamos, cada dia somos mais puros, mais conscientes. Que sejamos mais alegres, mais confiantes, que a nossa fé não se abale e que possamos ter uma linda semana. Na tua bênção, Senhor Jesus, e aos amigos espirituais aqui presentes, que nos intuem, que nos acompanham,
que nos fazem essa muralha espiritual em torno desse propósito nosso de engrandecimento da tua doutrina, Mestre. Nosso muito obrigado. Na tua bênção, Senhor Jesus, queremos caminhar contigo hoje e sempre, e que assim seja. E aí, vamos lá então? Daqui a pouquinho a Estela está chegando. Ela foi levar a Lívia na escolinha. E a Lívia tá uma graça, tá uma figurinha linda. Vocês não vão poder mais ver ela. Quem assistia a gente nos evangelhos anteriores aí, há uns meses atrás, de vez em quando via a Lívia acordando, tudo descabeladinha, né? Agora ela tá indo pra escolinha, 7h20, a Estela leva ela. E umas 11 horas por aí ela já tá de volta aqui. Então vamos lá, depois da nossa prece, vamos então aqui a mensagem que a Estela separou desse livrinho aqui bonitinho chamado Gotas de Luz. Vocês já ouviram falar de Gotas de Luz ou não? Se eu não me engano, algumas semanas atrás a gente leu ele, do nosso querido, inesquecível, maravilhoso Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, pelo Espírito aqui, ó, Casimiro Cunha. Você que tá aí, mas eu não lembro, eu não sei onde compra esse livro. Olha, tem para você baixar ele em PDF de graça na internet. Você pesquisa assim no Google, Gotas de Luz PDF, você faz o download do livro inteiro, tá? Porque essas obras aqui já são de cunho livre. Você pode baixar elas. Se você não quero gastar, tô meio sem dinheiro, mas eu quero saber da informação, tem livremente na internet para você usufruir aí, tá? Aliás, a Estela chegou agora, eu vou deixar para ela ler aqui a trovinha aqui que ela separou aqui. Ela vai dar um bom dia para vocês e já vai fazer a leitura aqui. E logo em seguida eu venho então com o nosso evangelho de hoje, dando sequência aqui ao capítulo. É o capítulo 14. O capítulo tem como título Honra teu pai e a tua mãe. E nós vamos ler hoje o item 8, Parentesco corporal e espiritual. E vamos lá. Cadê a Estela? Chegou aqui agora. Bom dia, Estela, que já andou mais que notícia ruim aqui pra cidade. Deixa eu dar espaço pra você aqui, peraí. Eu achei um Jesus aqui no meio. Bom dia, pessoal. Cuidado aqui, ó. Enfio aqui. Eu estava escutando o Luciano falar. Fico muito feliz, como sempre, de ter vocês aqui. Nessa corrente maravilhosa que a gente sente que vocês conhecem a nossa casa. Algumas pessoas do Evangelho chegam aqui, às vezes entram e falam assim, nossa, então é aqui? Porque fica bem na sala. A gente ainda não tem capacidade de montar um estúdio, mas a gente caminha para isso. Quem sabe um dia, né? O Sander comprou um negócio que ilumina a gente aqui, tá parecendo um estúdio mesmo. Enfim, obrigado pela companhia de todos. Uma alma aí desse lado, ligada a tentar melhorar, tentar se conectar com Deus, junto com outra alma e com outra, a gente deve fazer uma corrente muito bonita aos olhos do nosso Pai. O Sander falou que eu iria ler o Gotas de Luz. Falei ontem pro Reinaldo ainda que, olhando os poetas que Chico Xavier prescreveu, né, por psicografia, eu me identifico muito com o Casimiro. Então, vamos lá. A gente dá início à mensagem, depois decorrer com o Evangelho. O capítulo se chama Entre Nós, e a trovinha é a seguinte. Comentário contra ingratos, verbo amargoso e violento, são tristes revelações no anseio de isolamento. Que pequenininho, né? E tão profundo. Já já a gente comenta sobre isso. E o Evangelho traz para nós a maravilha da informação em relação ao parentesco corporal e espiritual. Vou mostrar para vocês aqui que nós estamos estudando desde o primeiro capítulo, desde o mês de setembro de 2016. Começamos aqui desde o primeiro item do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui, ó, de Allan Kardec, fez essa tradução, fez essa codificação, essa compilação das mensagens que os Espíritos deixaram
trazendo a lume o entendimento cristão à luz da doutrina dos espíritos superiores que trabalham sob o comando de Jesus. Então hoje no capítulo 14, o capítulo tem como título Honra a teu pai e a tua mãe, nós vamos ler o item 8 que fala em relação ao parentesco corporal e espiritual. Vamos lá? Os laços de sangue não estabelecem necessariamente aos laços espirituais. Aliás, vou ler novamente. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque este existia antes da formação do corpo. O pai não gera o espírito do filho, fornece-lhe apenas o envoltório corporal, mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para o fazer progredir. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são os mais frequentemente espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores que se traduzem pela afeição durante a vida terrena. Mas pode ainda acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns para os outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem também por seu antagonismo na terra, a fim de lhe servir de prova. Os verdadeiros laços de família não são, portanto, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após a encarnação. De onde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem, pois, atrair-se, procurar-se, tornar-se amigos, enquanto dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, como vemos todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver, pela pluralidade das existências. Há, portanto, duas espécies de famílias: as famílias por laços espirituais e as famílias por laços corporais. As primeiras, duradouras, fortificam-se pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das diversas migrações da alma. As segundas, frágeis como a própria matéria, extinguem-se com o tempo e quase sempre se dissolvem moralmente desde a vida atual. Foi o que Jesus quis fazer compreender, dizendo aos discípulos: Eis minha mãe e meus irmãos. Ou seja, a minha família pelos laços espirituais, pois quem quer que faça a vontade de meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade de seus irmãos está claramente expressa no relato de São Marcos, desde que, segundo este, eles se propunham a apoderar-se dele, sob o pretexto que perderam o juízo. Avisado de que haviam chegado e conhecendo o sentimento deles a seu respeito, era natural que dissesse, referindo-se aos discípulos em sentido espiritual: Eis os meus verdadeiros irmãos. Sua mãe os acompanhava e Jesus generalizou o ensino, o que absolutamente não implica que ele pretendesse que sua mãe, segundo o sangue, nada lhe fosse, segundo o espírito, só merecendo a sua indiferença. Sua conduta, em outras circunstâncias, provou suficientemente o contrário. E vamos ao comentário da Estela. Hoje é específico, falando em família. É interessante que quando tem uma mensagem específica assim, a gente pega, não vai atender todas as classes, mas família não tem jeito. Estamos sempre inseridas nela. Mesmo que você more aí afastado dos laços sanguíneos, você então criou um bando aí, uma tribo, que é o teu trabalho, os teus amigos, pessoas que você vê aí rotineiramente, né? É necessário que eu leia mais uma vez a Trovinha de Casimiro Cunha para a gente poder entender e adentrar juntamente ao Evangelho. Comentários contra ingratos. E você? Comentários contra ingratos. Você já sofreu ingratidão? Você é aquela pessoa que faz e não é reconhecido? Olha só. Comentário contra ingratos. Para você, então. Para mim. Para você, Ander. Porque quem nunca falou, poxa, eu faço e o outro não reconhece? Verbo amargoso e violento.
O que é amargoso e violento? Amargoso é aquela pessoa que faz assim, ai, nossa, ninguém me reconhece. E o violento? Também não faço mais. Também pra mim acabou. Porque eu sou assim, eu sou muito bom, mas quando eu sou ruim, eu sou muito ruim. São tristes revelações no anseio de isolamento. Poxa, então a gente se identifica nos 2 primeiros frases aqui, né? Nos comentários ingratos, amargosos e violentos, para depois vir a respostas, então, que são tristes revelações que a gente está ansiando muito ficar isolado. Isso inconsciente, gente, porque ingratidão, todos nós sofremos e todos nós somos causadores desse sofrimento em alguém. Eu posso estar falando com alguém que acha que não. Não, Estela, você não está entendendo, eu faço tudo por essa pessoa. Conheço um casal, por exemplo, que a esposa vive falando, eu faço tudo por ele. E ele, eu faço tudo por ela. E quando você conversa no privado, no particular, ele gostaria muito que ela passeasse com ele, fossem os parentes, etc. E ela gostaria muito que ele passasse um rodo na casa, que ele lavasse uma louça, porque as prioridades são outras. Então, eu faço tudo na questão da casa e ele, eu faço tudo para gerar um pouco de prazer e os dois não visitam o ambiente um do outro, então esse tudo acaba sofrendo ingratidão, porque ninguém enxerga o que não está dentro do coração. O homem não, esse homem que eu estou se referindo, ele não se importa da casa. Ah, mas ele quer tudo limpinho. Não, ele gostaria muito que ela parasse de lavar o que está fazendo e vai lá passear com ele. Da mesma maneira que essa esposa gostaria muito que ele deixasse um dia de então querer ir num parente, querer ir passear e ficasse ali com ela, Ariana Louça. Quem tá certo, quem tá errado? Tá todo mundo certo. E não tem ninguém errado. Porque nós temos nossas preferências dentro do coração. Então o tempo todo somos ingratos. Ah, não, eu não me encaixo nisso daí não, porque eu sou uma pessoa agradecida. Você é agradecido? Você já olhou dentro dos olhos da sua mãe, levantou no mínimo uns 10 pontos no qual ela te ajudou na vida? O teu pai, o teu marido? Porque quando a gente vê alguma coisa de errado, a gente levanta muito rápido. Ah, você não fez aquilo. E a quantidade de coisas que fez? Será que a gente está em débito ou a gente está em crédito com as nossas falas? Porque estar em crédito é você pelo menos ter elogiado 7 vezes para poder mandar uma crítica, porque é assim que funciona dentro do nosso peito. Daniel Goleman tem uma história interessante de um rapaz que ele foi dar uma palestra num estádio, né, de futebol bem lotado. E aí quando ele terminou a palestra, ele recebeu aplausos do pessoal em pé. E foi muito assim, né? Pro ego dele foi muito bom. Aí uma única pessoa desse estádio inteiro lotado gritou para ele assim: "Ah, seu imbecil!" Ele foi para casa com esse imbecil na cabeça. Então, às vezes, essa estatística minha aí, criada por nós mesmos, que a gente avalia dentro do nosso coração, de 7 elogios para você mandar uma crítica para a pessoa, esse rapaz não aguentou o estádio inteiro batendo palma para ele, enquanto um só gritou: "Não gostei do que você falou aí." Para estar em crédito com as pessoas que vivem com você, para você não ser considerado ingrato, você tem que elogiar, você tem que reconhecer. E o que eu mais vejo é mães que só recebem um agrado, um elogio no Dia das Mães ou no Natal. "Oh, mãe, obrigado, viu? Obrigado por tudo aí. Como você é uma mãe maravilhosa." Descreve isso, porque quando você vai descrever que a sua mãe tem algum problema, "Ai, a minha mãe liga pra mim, sabe que hora? Ela liga a tal hora, ela conta do problema dela, você descreve. Agora, quando você vai dar um elogio pra pessoa, você não descreve. Então, somos sim ingratos. Mas aqui está dizendo de nós outros que sofremos ingratidão, todos nós também somos ingratos e sofremos ingratidão, pois estamos vivendo com seres imperfeitos. Pois somos imperfeitos também. Porque se colocarmos nós em outra categoria, a gente vai aquela palavra que usa aqui no interior faz tempo, não orna. O seu espírito não vai ornar. Então, ao longo desses impactos de convivência, vai se formando vai se formando algumas histórias que elas ficaram mal acabadas, porque somos reencarnacionistas. Quem está assistindo a gente pela primeira vez aí,
acreditamos em reencarnação. Acreditamos, então, segundo o Evangelho, que os laços sanguíneos são para mostrar pra gente que não houve uma falha. Estamos aqui, colocados desse jeitinho em família. E quando a gente encontra uma pessoa que tem uma característica totalmente diferente de nós, eu falo, poxa, mas será mesmo? Será que não trocaram na maternidade? O sangue, o que você vai conseguir no sangue são as características físicas. Às vezes você vai passar até uma doencinha para a pessoa. No livro Nosso Lar, quando Laura, mãe de Lísias, vai reencarnar, ela tem a felicidade de saber que a quantidade de bem que ela fez, que ela trabalhou para o bem ao próximo, sem interesse, ela adquiriu a vantagem de, mesmo reencarnando em uma família que poderia ter o gene com doença, ela não teria, ela teria um corpo saudável. Aí eu já não sei vocês, mas é a única coisa que a gente herda no sangue. Porque às vezes eu vejo assim, uma pessoa vê uma criança nervosa e diz assim, para quem que puxou essa criança? Ah, foi pra avó. Ah, puxou pro Oceander, a Lívia, né? A Lívia nervosinha, quem conhece ela sabe. Não puxou, ela é um espírito. E esse espírito já tem isso há muito tempo. E às vezes é até a reencarnação da avó, né? Às vezes pode ser a reencarnação de uma avó, né, que teve aquelas características, mas isso não importa. O que importa é a gente saber que dentro dessa família estão pessoas que a gente precisa amar. Ah, eu me dou muito bem com a minha família, graças a Deus. Então tá. Agora é para você expandir esse amor, então. Não formar esse clã. Já que eu me dou bem com a minha família, eu me fecho aqui e o restante eu isolo. Não. Se você conseguiu, então, esse núcleo principal de amor, né? Que a gente vai assim, uma pontinha é onde a gente deve amar, que são pai, mãe, irmãos, pessoas de sangue que foram colocadas ali justamente pra gente ajustar os parafusos. Aí depois você vai abrindo esse leque. Porque eu conheço pessoas que querem ir lá no Fraternidade Sem Fronteira e estão de mal do pai. Faz 3 anos. Ah, mas você não conhece meu pai? Não conheço o seu pai. Eu conheço a sua dívida com esse pai. Então, poderia ser eu essa pessoa e eu ia ter que lutar muito, gente, por estar conhecendo já esses dizeres dentro de mim. Imagina, crianças gêmeas. Quem não conhece aí, né? Irmãos. E são idênticos. E aí, quando você vai brincar, conversar com essas crianças, e até mesmo com a mãe, ela nos relata o seguinte, eles são totalmente diferentes. E aí, a gente encontra que filhos, quando eles são totalmente diferentes, mas eles não são gêmeos, às vezes a mãe relata que na gravidez de ela passou um pouco de nervoso, ou ela se alimentou diferente. Então, vem aí umas explicações que a gente fica tentando dar a explicação da matéria no espírito e não vai chegar a lugar nenhum, para tentar falar por que aquela criança é diferente. Ah, eu passei nervoso, eu sofri um acidente de trânsito na época, e aí eu comi mal, eu não tinha muito recurso, eu não tinha convênio, e por isso que essa criança nasceu assim. Não. Porque aí a gente tem, então, relatos de mães, que são mães de filhos gêmeos, que ela se alimentou do mesmo jeito, ela passou os mesmos, passou nervoso, passou alegrias, e nasce as crianças diferentes. Isso é a prova de que o espírito procede do espírito, não do corpo. Nascem crianças diferentes. E por que nasceu? Será então que esses dois têm algum resgate? Gente, as possibilidades de por que uma pessoa reencarnou aqui ou ali são tantas. De repente, o anjo de guarda dessa mãe viu que se ela tivesse um filho, ela ia falar, porque eu já conheço muitos amigos que antes de casar falam assim, eu quero ter um time de futebol. Nasceu o primeiro, já era. Fala, isso não me pega mais não. Perde noite de sono. Eu tô sem ir no cinema com a Oceana já faz 3 anos quase, né? Porque aí o barrigão cresce, desde o 8º mês, a gente já não vai no cinema juntos. Então tem um monte de coisa que acontece de você ter que renunciar à sua vida em nome desse filho. Aí você tem um filho só. De repente, esse anjo de guarda que viu o que deveria ser feito nessa encarnação sua, pensa assim, olha, eu já vou pedir lá pro pessoal da reencarnação mandar os 2. Porque senão essa mãe vai ter um e ela não vai querer ter outro. E manda. O resgate, então, às vezes não é dos irmãos. É do pai, da mãe com esses filhos. Então, a gente pensa só em resgate. Quando nasce uma família, eu tenho que realmente foi pessoas que eu briguei na outra encarnação. Não, é um leque de informação para nós encaixarmos quem a gente ama e quem a gente ama menos dentro da nossa família. Só sei que o objetivo tem que amar.
Existem pessoas, né, que procuram o espiritismo para tentar ver, olha, eu quero ver o que eu fui na encarnação passada para poder entender por que eu e meu pai não se dá bem. Não busca entender o que você foi. Busca entender quem você é, quem você está nesse momento, o que você sente por esse pai e o que você deveria sentir para chegar em um ponto de equilíbrio. E esse ponto de equilíbrio, puxando para Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, sempre vai ser iluminado. Vai ser iluminado com o perdão, vai ser iluminado com a tolerância, com a paciência, com a abnegação, com a renúncia. Muitos detalhes que às vezes essa convivência está com esse atrito por falta de conhecimento próprio. E a gente exige do nosso pai, da nossa mãe, do nosso irmão, a gente exige atributos que às vezes um amigo tem. E esse amigo, ele adquiriu em outras encarnações, às vezes em duras penas, ou às vezes com facilidades, mas aproveitou as encarnações e agora você está diante de uma pessoa na sua família, ou às vezes a família inteira, que eu conheço pessoas que falam assim pra gente, olha, eu não sei se eu sou a ovelha branca ou a ovelha negra da família, mas eu sei que eu sou totalmente diferente. Que legal, né? Se sinta iluminado então. Quando você se sente iluminado, porque a escória toda ali é escura. Quando você se sente iluminado, então o que o iluminado faz? Ele se afasta? Não, ele dá exemplos. E aí ilumina o coração do outro e não é com palavras. Não é com blá blá blá. Segundo São Francisco de Assis, pregue o evangelho o tempo todo. Se necessário, use palavras. E aí, nós exigimos do outro conduta melhor. E a gente não está dando exemplo para isso. Então, essa corrente do evangelho maravilhosa, não se apega a detalhes. De ficar olhando a mãe agora, o irmão, e falar assim, então acho que eu estou entendendo. Fui muito prejudicado por essa pessoa no passado. A gente pensa só isso, né? A gente não pensa que nós prejudicamos. Pois é. Não importa. Não importa. Porque quando falamos que somos reencarnacionistas, a gente não fica olhando para trás, para o que eu fui. Eu fico olhando para o que eu quero ser. Se eu quero uma família hoje, aquela família da Margarina, da Quali, da Doriana, daquela família linda, se eu quero ser, eu tenho que começar a plantar hoje. E eu não vou plantar com discórdia, eu não vou plantar com azedume. Como diz aqui o nosso versinho do Casimiro Cunha comentários contra ingratos, olha só, quem aí nunca fez, né? Que o pessoal não reconhece mesmo, eu não reconheço, então todo mundo é igual a mim. Comentários contra ingratos, verbo amarguroso e violento, são tristes revelações no anseio do isolamento. Quer dizer que na próxima reencarnação, eu estou plantando para me isolar agora. E aí eu vou nascer isolado, mas eu não vou nascer sozinho. Sabe como é o isolado? Eu vou me sentir a ovelha diferente da família, do rebanho. Por quê? Porque eu me isolei. Não, mas o pessoal é muito diferente de mim. Ela não é. As pessoas, eu não estou falando com psicopatas, estou falando com pessoas normais como nós. A Estela é generosa, então, mas eu tenho menos paciência que você. Mas o Oceano, ele tem muita paciência, então, mas ele tem menos tolerância. Então, a gente fica assim, ó. Mas, se você for juntar, estamos na média. Na média. Mesmo essa pessoa que você pensa, não é possível. Tudo bem, então ela está, às vezes, um degrauzinho a menos que você. Se você pegar a criança de 4º ano e 5º ano e misturar elas no recreio, você vai saber quem que é quem ali? Não, porque tá mais ou menos no tamanho. Esses somos nós aqui nessa escola, principalmente a do Brasil, que segundo o nosso grande amigo Navarro, cada um aqui tem a carteirinha carimbada de estar por Jesus. Você tá no Brasil? Você tá achando que essa anta aí do seu lado não deveria estar? Ele foi autorizado a estar. Foi autorizado. Pode ser que na próxima encarnação não vai ser mais. De repente tem que nascer em nossos países da África, dos nossos irmãos passando necessidade. Enfim, meu irmão, objetivo de entender a sua família é: estou aqui para respeitar, para compreender, para tolerar. Porque quando eu digo você está na sua família para você amar, o que vem amar? Vem aquela cena do boticário da mãe abraçando o filho porque acabou de ganhar um perfume e você não consegue. O atrito da alma é tão forte que você não consegue tocar na pessoa. Então respeita.
Tenha sempre um semblante sereno, já que você não consegue ter um semblante alegre quando vê essa pessoa, tenha um semblante sereno, não uma testa assim franzida. São detalhes, gente, detalhes que vão formar a nossa convivência dia a dia ali, ó. Eu não consigo pular do que eu sinto de amargor para o amor, não consigo. Antes de chegar no topo, que é o amor, eu tenho que chegar nos outros degraus. Eu tenho que tolerar, eu tenho que ter paciência, eu tenho que ter respeito. Aí esses degraus galgados, eu chego no amor. Chegando no amor, próxima encarnação, qual que é a próxima estação que o bonde vai parar? Uma família legal, que todo mundo se respeita e compreende, porque já foi feito isso agora. Não deixa para depois não, gente. Respeita hoje. Faz o seu esforço. Essa corrente aqui é de poucas pessoas. Quantas pessoas tem hoje? Não tem 100 pessoas, tem 94. Quer dizer, 94 pessoas representantes de um conhecimento. Representantes. Então, o que é representar? Não é falar, é ser. Vamos tentar? Pega esse parente difícil aí, tenta hoje. Para de retrucar, para de falar mal dele, para de querer se isolar inconscientemente, mas querendo se isolar sim, desviando, né? Vamos respeitar. E o Osiander vai trazer pra gente outras elucidações. Gostei da mensagem aí do livro Gotas de Luz, que trouxe para mim a seguinte informação. Quando eu fico falando muito das pessoas ingratas, e elas existem... Somos nós. Elas existem porque nós somos um deles, né? Quem aí consegue ser grato o tempo inteiro? Ninguém. Você conseguiu agradecer com muito capricho mesmo as pessoas que já te beneficiaram? A gente pensa que a gente agradeceu, mas não agradeceu tanto como a gente poderia, ou tanto como a gente gostaria que alguém nos agradecesse. Então, ingratos somos todos nós. Imperfeitos somos todos nós. Agora, quando eu fico comentando sobre os ingratos e contando deles para todo mundo, isso e aquilo, eu indiretamente estou me isolando e não estou percebendo. Como fala a frase final aqui, ó. Você está comentando muito sobre os ingratos, você está no anseio de isolamento. Chega um momento que você está sozinho. Porque não dá mais e fica sem graça, fica chato para nós depois convivermos com quem a gente fala muito mal. Você viu fulano? Onde já se viu? Não tem nem a humildade de pegar e vir aqui, dar um agradecimento e tal. Chega um momento que depois aquela pessoa cruza no teu caminho, você fica com vergonha de conversar com ela. E aí você vai se isolando, porque dá uma vergonhinha. Nossa, eu falei mal dela, puxa, isso constrange. Então, se você tem o hábito de falar mal das pessoas, e você até tem razão. Você tem razão. Você, realmente, a pessoa não foi muito legal, vamos dizer assim, contigo. Ela não foi muito grata. Ela não foi muito companheira. Ela não foi muito ótima na arte de conviver e de ser alguém que retribui. Você tem razão nisso. A questão é, será que essa pessoa não está passando por um problema também? Ah, não, mas ela está muito bem, vixe, você vê a casa nova que ela comprou. Não estou falando bem materialmente. Eu estou falando bem espiritualmente. Será que essa pessoa está no seu juízo perfeito? Sabe o que eu respondo para vocês? Ela não está não. Porque nós também não estamos. Quem aí não tem pecado, atira a primeira pedra. E nós estamos ávidos por atirar pedras hoje em dia verbais. Pedras que saem da nossa boca, que contaminam as outras pessoas, que ferem aquelas pessoas que a gente considera que devem ser feridas. E logo ali na frente a gente se descobre, sabe o que? Sozinhos. Não tem ninguém que vai conseguir conviver conosco. Aliás, não vai ter ninguém que nós vamos conseguir conviver, porque o nosso grau de intolerância está muito alto. A gente tem uma língua ferina. Estamos aí que nem uma metralhadora, julgando e condenando a todos. Daqui a pouco nós matamos todo mundo. Só temos nós morando aqui nesse... É um anseio de isolamento, né? Exatamente. Daqui a pouquinho, nesse campo de guerra que nós criamos, vocês já viram um filme de guerra? Aquele monte de soldado tudo morto lá no chão. Só sobra um.
O resgate do soldado Ryan, lembra? Nem o Ryan sobrou. Daqui a pouco você tá sozinho, meu irmão. Você quer ficar sozinho nesse mundo? Sozinho que eu digo assim, cheio de gente em volta de você, ninguém presta. Na tua concepção, né? na tua fala. Então, esse é um convite que o Casimiro Cunha fez para nós, pra gente parar de falar mal das pessoas. Se a pessoa já te serviu uma vez na vida, tenha cautela para falar dela. Se a pessoa nunca te serviu, nem uma vez na vida, tome cuidado, porque ela já serviu alguém. Tem gente que ama ela. Tome cuidado com o que você fala dela por aí. Você pode ferir, às vezes, não ela, que ela nem sabe que você existe. Mas você pode ferir as pessoas que gostam dela. Então, de todo modo, você conhecendo a pessoa ou não, você gostando dela ou não, não perde tempo não, falando mal dela. Perde tempo não. Vamos tocar o barco adiante. Isso que nós estamos falando aqui é um ensinamento que nós estamos tentando pôr em prática, viu, gente? Nós estamos falando de vocês aí que estão nos assistindo, não. Estamos falando de nós, que ainda não temos essa capacidade de conseguir não falar do indivíduo ingrato. A gente aí também fala. E isso faz muito mal para nós. Pode ter certeza disso. Amargoso, violento. Quando a gente usa o verbo amargoso, a boca da gente é a primeira a ficar amarga. Quem aí não tem um estômago que dá uma queimada? Omeprazol. Ai, meu Deus do céu. O omeprazol resolve a química. Da alma não. O omeprazol vai resolver a química do seu corpo. Mas e o espírito? E a química espiritual? Como é que se resolve? Com compaixão, com piedade, com paciência. Se a gente não tentar adquirir esses hábitos aí, logo logo estaremos sozinhos. Enquanto os imperfeitos estarão gozando de grande felicidade por se aceitarem mais do que nós aceitamos eles, ou enfim. Os intolerantes convivem bem quando se entendem como intolerantes, como imperfeitos. Agora, se a gente se colocar aí num patamar aí de elevação, de que nós estamos acima, a gente se coloca num falso pedestal, numa posição de falsa superioridade, isso daí vai nos levar ao buraco. E o evangelho hoje, falando do parentesco corporal e espiritual, eu achei assim, o que mais pegou para mim é a questão de que nós temos que hipervalorizar as pessoas com quem nós temos afinidade. Não é para desconsiderar, viu, gente, com quem você não tem tanta afinidade, mas tem um parentesco. É pra gente recordar, basicamente, a seguinte informação. Quem é seu parente de sangue é alguém que provavelmente, pelo indício de que vocês nasceram juntos, são da mesma família, consanguínea, vieram do mesmo pai, da mesma mãe, às vezes não, às vezes são filhos do mesmo pai, mas não da mesma mãe. Esse pessoal que a gente tem laços sanguíneos, que você tem o mesmo sobrenome que o dele, esse pessoal é onde a gente tem maior obrigação de ter um zelo, porque eles foram colocados ao nosso lado de maneira que você não tem como separar. Não tem como você falar assim, não quero conviver com essa pessoa. Você vai ter que conviver pro resto da tua vida. Especialmente filho, pai e mãe, né? Filho teu, por exemplo, e pai, irmã e irmãos, óbvio, né? Então, essas pessoas, nós temos que ter esse carinho, esse cuidado, porque já sabemos que tem alguma coisa mais além aí. Tem um resgatezinho, tem alguma necessidade de convivência um pouquinho maior do que a média. Agora, temos aquelas pessoas que a gente ama, que são amigos, que são pessoas que a gente fala que são amigos. Na verdade, se você fizesse uma recordação do passado, você descobriria que muitos desses que você ama hoje, e que você fala assim, poxa, eu conheci uma pessoa essa semana, você não acredita, mas parece que eu conheço ela faz tanto tempo, mas a gente fez uma amizade tão legal assim, começamos a conversar, dali uma hora a gente já era os melhores amigos, já um do outro. Como é que se explica um negócio desse? É lógico que são almas afins, que têm ideais de pensamento, ideais de vida semelhantes, né? Porque a gente se afiniza com quem tem um pensamento parecido com o nosso. Mas essas pessoas provavelmente foram teus irmãos, foram pai, mãe em outras existências, foram amigos valiosos. E aí essa questão de pai, mãe, irmão é mais uma necessidade de reencontro, de reajuste. Mas, na verdade, nós somos irmãos de todo mundo. Não tem ninguém nesse planeta que não seja nosso irmão. Até o indivíduo mais considerado por nós, né? Mais execrável, o indivíduo mais asqueroso, o indivíduo mais mentiroso, assassino, maldoso, enfim.
esse é um irmão nosso também. Sabe aquele cara que você não vai votar nele de jeito nenhum? Ele é seu irmão também. E Deus ama ele muito. Você sabia disso? Deus não ama menos ele. Sabe esse partido que você não quer ver nem pintado de ouro na tua frente? São todos nossos irmãos. Ah, mas é difícil engolir, porque não sei o que. Não, tudo bem. Você pode dar a justificativa que você quiser, mas que são nossos irmãos, são. Você tem dúvida disso? Eu não tenho. Não é fácil você conviver com quem tem dificuldade de relacionamento, pensamentos diferentes e tal, mas nós precisamos aprender para o nosso bem-estar também. Então, olha que bacana essa lição de hoje, parentesco corporal e espiritual. Ó. A hostilidade de seus irmãos está claramente expressa no relato de São Marcos. Quando Jesus, sabe aquela história que Jesus, nós estudamos ela algumas semanas atrás aí, Jesus estava numa reunião lá e aí vieram chamar ele e falaram: Senhor, ó, a sua mãe e seus irmãos estão aí fora te chamando. E Jesus aproveitou o ensejo dessa abordagem que foi feita a ele para fazer aquela analogia que muitas pessoas acham que Jesus estava sendo ingrato na hora, né? Desconsiderando. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Em verdade vos digo que esses que estão aqui são meus irmãos e é minha mãe também. Então Jesus deu clara noção dessa importância que nós devemos dar às pessoas que têm afinidade por nós. Quer dizer, não despreze quem não tem afinidade com você, mas hipervalorize aqueles com quem você tem uma afinidade, aqueles que pensam como você, aqueles que vão na tua igreja, que vão no teu centro, aqueles que têm ideais semelhantes. Valorize muito isso, porque essa é uma ligação eterna, você nunca vai perder mais. E aqueles com quem a gente não tem muita afinidade, que ainda não estamos afinizando bem, a engrenagem, os dentes não estão batendo, sabe? Um dente pequenininho, o outro dente grande, não engrena, sabe? Aqueles que não estão ainda perfeitamente casados, estamos aqui para reajustar. E de preferência, reajustar primeiro a nossa engrenagem. Porque provavelmente a engrenagem do outro vai ser mais difícil a gente esperar a pessoa modificar. Então, nós devemos tomar essa atitude de nós nos ajustarmos. Nós somos flexíveis. Nós temos a capacidade de ajustar. Quanto mais ajustável nós formos, mais felizes seremos. Mais perto dessa felicidade que nós viemos buscar, nós vamos chegar. Mais próximos do Criador estaremos. Porque o Criador está onde há harmonia. Onde há desarmonia, o Criador também está. Mas Ele não está assim cooperando para que aquilo continue. Ou seja, quando nós estamos em atrito, quando os dentes nossos não batem, não há uma cooperação divina para que aquilo continue. Então todo tipo de transgressão, todo tipo de desacordo está fadado ao fracasso. Não vai fluir muito tempo aquilo. Você vai se desgastar, você vai sofrer, você vai bater cabeça, vai dar dor de cabeça, você vai se arrepender, você vai ficar doente. Tudo isso é para te impedir de continuar a desarmonia. Dente que não engrena. Agora, quando você decide se ajustar, quando você decide olhar para o teu irmão, aí essa pessoa que você está pensando agora, que não é muito agradável, em que eu até concordo com você que não seja mesmo, não estou tirando a tua razão. Quando você decidir se ajustar a ela, e não precisa ser ajuste assim não, viu? Já te amo, viu? Nossa, você não pensa nada igual a mim, mas ó, eu te adoro, viu? Não precisa ser dessa, não precisa forçar a barra. Mas se você pelo menos conseguir viver com essa pessoa ali sem cutucar ela, sem falar mal dela, você já vai estar dando um valioso passo para a felicidade que te espera, que aí está no teu comando. Isso você pode fazer. O que o outro vai fazer, você não consegue mudar. Se ele vai ser recíproco, se ele vai corresponder, se ele vai fazer igual o que você está fazendo, isso aí nós não garantimos. Mas que você vai viver melhor, você vai. Que você vai ter mais felicidade, você vai. Certo? Entenderam esse lance de parentesco corporal, parentesco espiritual? Parentesco corporal somos de poucos. Parentesco espiritual somos de todos. Todos. Ah, mas do Adolf Hitler também, meu parente? Foi, teu irmão.
cara que matou lá um monte de gente, metralhadora assim, teu irmão também. Como eu brinquei aqui, o político que você não quer votar nem pintado de ouro, teu irmão. Todos somos irmãos. E quando a gente compreender isso, quando a gente experimentar isso no dia a dia, nossa, mas a vida da gente vai ser boa, hein? Se prepare. Você está esperando desencarnar para chegar no paraíso? Você vai viver o paraíso aqui. Melhore as suas ações, se enquadre no entendimento cristão. Você vai experimentar o paraíso aqui já. Dá para fazer, não dá? Ah, mas é muito difícil, eu não vou aguentar não. Não estou querendo nem ouvir falar do fulano ou do ciclano. Eu te entendo e respeito esse limite que você tem, que eu tenho também. Mas vai chegar uma hora que vai cansar a gente. Nós vamos cansar de bater cabeça. E às vezes vai vir quando a gente ficar com uma doencinha aí, quando a gente tiver uma desilusão, vai chegar a reflexão seguinte assim: poxa vida, por que eu fui tão exigente assim? Por que eu fui tão detalhista, tão exigente com as pessoas? Ah, quer saber? Do jeito que eu tô aqui hoje, ó, se eu pudesse ter minha saúde de novo, se eu pudesse ter aquela pessoa que eu amo de novo, eu não seria tão exigente assim. É epitáfio, devia ter aceitado as pessoas como... É, a música do Epitáfio lá, música que chama Epitáfio, aliás, né, dos Titãs, né? Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter aceitado as pessoas como elas são. Ter aceitado as pessoas como elas são. Ah, mas é muito difícil. Você quer continuar com esse discurso aí, ele só tá te travando, tá te beneficiando em nada. Escolha. O que é difícil? Difícil é algo que ninguém nunca fez. Concordo, aí eu concordei contigo. Agora eu te pergunto, isso que você está falando que é difícil aí, tem alguém que faz? Tem. Tem muita gente que faz ou pouca? Ah, mais ou menos. Você não quer fazer parte desses que fazem? E que é difícil? Se tem gente fazendo, você pode fazer também. Se tem gente se formando numa faculdade, você pode se formar também. Se tem gente conseguindo relevar as falhas dos outros, você pode fazer também. Vamos então à nossa prece de encerramento, que a Estela vai fazer aqui para nós. E depois vamos aos recadinhos finais aqui. Vou reforçar um convite, vocês não percam, tá, gente? Depois que acabar a prece da Estela, não vão embora, não desliga não, hein? Fica aí. Como dizia a Madre Teresa de Calcutá, os bons merecem o nosso afeto, os maus precisam dele. E às vezes a gente considera mal uma pessoa só equivocada aí da nossa família. Ah, mas podia ser assim, podia, assim como nós poderíamos também ser diferente, não somos. Vamos para a nossa prece. Quem puder pegar o copinho de água, se der tempo aí, pegue o copinho de água. Enquanto nós outros já vamos aqui mentalizando a imagem do nosso mestre, como é importante a mentalização do nosso mestre. Nos seus problemas, nas suas aflições, quando você está aí com 4 pedras no bolso esperando o seu marido, o seu filho, a sua mãe, o seu irmão chegar para descarregar essa pedra, pensa na imagem do mestre, vê se essa imagem não vai às vezes te constranger. Fala o nome de Jesus 3 vezes em voz alta dentro do seu lar para dissipar um pouco da energia de ódio que existe ali, né? E vamos lá então, com os copinhos apostos. Se vocês puderem sentar, fechar os olhos. Com agora a imagem do nosso Mestre Jesus, nosso irmão, nosso amigo. Gosto muito da imagem do nosso amigo Jesus. Querido Jesus, estamos aqui reunidos para entender um pouco mais do que sentimos. Quando a gente se entende, mestre, fica mais claro. E eu não quero mais me entender como vítima, somente vítima. Às vezes sim eu sou. Às vezes eu fui julgado, caluniado.
Isso entrou no meu coração, mas eu não quero mais, mestre. Vítima é pesado. A vítima tem uma estaca que não me deixa avançar. Me ajuda então, mestre, a enxergar essas pessoas que fizeram mal a mim de maneira melhor. Enxergar que às vezes eles nem fizeram mal. Fizeram um erro no qual não queriam fazer, caíram em erro, e eu compreendo hoje que eles não conseguiram ser melhores. Me ajuda, mestre, também com o meu erro, porque às vezes hoje eu estou me sentindo mal, porque eu não deveria ter falado aquilo, eu não deveria ter feito aquilo, e eu não consegui ser melhor. Me ajuda a me perdoar, me mostra o quanto eu sou importante para Deus, afinal, sou considerado seu irmão, mestre amado Jesus. Me ajude a entender a minha capacidade, entendendo o meu tamanho, quem sabe eu entendo o tamanho do outro, que também não é um tamanho angelical. Amado Mestre Jesus, que eu possa usar toda a potência do meu ser, que quando às vezes eu tenho uma compaixão por um gato, um cachorro, um idoso ou uma criança, cada pessoa tem dentro de si algo que toca mais. Que eu possa, Mestre Jesus, pegar isso que me toca e usar com todas as pessoas, com quem é mais forte que eu, com quem é mais inteligente, com quem tem mais dinheiro que eu, que às vezes eu me sinto mais fraco, mas com essa potência de amar, eu me igualo a todas as pessoas em um amor fraternal e universal. Mestre amado Jesus, me ajuda a me conhecer. Eu faço hoje uma promessa de tentar orar mais, me conectar mais com o nosso Pai e assim ter mais esclarecimentos. Muito mais esclarecimentos para o que eu sinto, para eu poder sair um pouco desse revide, da tentação de me vingar. E às vezes eu não me vingo na ação, mas eu fico pensando o tempo todo. E hoje, mestre, eu entendo o quanto isso faz mal dentro de mim, o quanto isso faz mal dentro da convivência, no meu lar, no meu trabalho, no trânsito, porque isso mora dentro de mim. Me ajude, mestre, me ajude a ser melhor, porque eu quero enxergar a sua mão e dar as mãos a você, seguindo seus passos. Sei o quanto você é grande, eu sou pequeno, mas eu quero pelo menos estar no mesmo trajeto, para alcançar o mesmo objetivo, que é a felicidade prometida, a felicidade de vida eterna. Muito obrigado, mestre. Obrigada à espiritualidade amiga que nos visita. Abençoe a todas as pessoas que passam por essa corrente, as que passam pelo coração das pessoas que estão nessa corrente, aos desencarnados queridos que cada um tem no plano espiritual, que sejam abençoados por essa potência que eu tenho dentro de mim de amar, que cada um tem a sua, uns em maior e menor grau de iluminação. Obrigada a todos e que assim seja. Vou beber aguinha. Água, vamos beber aguinha. Muito obrigado mais uma vez pela presença de cada um. Que você possa estar conosco na semana que vem, de novo. E de novo, indefinidamente. Eu quero estar aqui. Eu também. Vocês têm uma semana linda. Eu quero estar viva, tá? Eu também. Eu quero estar viva aqui, né? Porque vivo a gente vai estar em todo lugar. Quer estar vivo? Bebe água, gente. É. Bebe água, por favor. Bebe água bastante. Obrigado mesmo pela companhia de vocês.